da Constituição. Afinal de contas, para que serve esse trechinho da Constituição Federal? Qual a importância dela nas nossas vidas? Tem força normativa esse texto? Meu nome é Flávio Pierobon, sou professor, sou advogado. Vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o preâmbulo constitucional. Preâmbulo constitucional. Se você for concurseiro, se você for um estudante de direito, se você for um curioso, se você for um cidadão qualquer que queira ler a Constituição, perceberá que, antes de começar o artigo 1º da Constituição, há um texto introdutório, chamado Preâmbulo Constitucional. Eu, aliás, se fosse me casar hoje, leria para minha esposa o Preâmbulo Constitucional, porque ele é maravilhoso, ele é lindo. Vou ler para vocês aqui, veja o que você acha. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É bonito demais da conta, é lindo demais. Veja, esse texto que eu acabei de ler para vocês é o preâmbulo da Constituição. Todas as nossas constituições têm ou tiveram preâmbulo, desde a primeira Constituição, a Constituição Imperial. E, aliás, o preâmbulo da Constituição Imperial é muito legal, porque ele é uma exaltação ao Dom Pedro como o salvador da pátria, como o senhor maior da pátria. Há outros preâmbulos interessantes também, o preâmbulo da Constituição de 67, o preâmbulo da Constituição de 37, duas constituições golpistas, as duas vão falar sobre comunismo, sobre o papel do poder constituinte, o papel daquela Constituição em nos proteger contra o comunismo, e as constituições democráticas vão ir falando sobre o povo. Vejam que essa começa dizendo nós, representantes do povo brasileiro. Por quê? Porque é uma Constituição promulgada, uma Constituição cujos membros da Assembleia Nacional Constituinte foram eleitos pelo povo brasileiro com a finalidade de fazer a Constituição que ficou pronta em 5 de outubro de 1988. Foi eleito em 87, tomou posse em 87, para fazer a Constituição em 1988. Ok? Muito bem. Para que serve o preâmbulo da Constituição? Esse é um elemento importante e que já foi cobrado em concurso, já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E a principal dúvida é, o preâmbulo da Constituição tem força normativa? Ou seja, o que está escrito no preâmbulo da Constituição serve como direito que eu possa reclamar em juízo, que eu possa opor a outras pessoas? E a resposta predominante, talvez com uma ou outra voz dissidente, aí eu citaria o Jorge Miranda, que não é tão dissidente assim, mas ele dá uma outra percepção para o preâmbulo constitucional. O entendimento majoritário sobre o preâmbulo constitucional é de que ele não tem força normativa, ou seja, não dá para entrar com uma ação exclusivamente com base no preâmbulo constitucional. Mas o preâmbulo constitucional tem uma importância. Então vejam, ele não tem força normativa, mas ele não é um texto qualquer, perdido por aí. Não, ele é um texto que apresenta, para quem for ler o texto constitucional, o espírito da Constituinte, os valores, os princípios que motivaram, que estavam movendo, que estavam influenciando a Constituinte no momento de fazer a Constituição. Isso é um elemento bastante importante. Aqui tem um outro aspecto importante que precisa ficar claro. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade com base no preâmbulo, ou seja, não dá para propor uma ação judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade de uma norma, tendo como parâmetro de constitucionalidade o preâmbulo. Este preâmbulo também não é de repetição obrigatória para as constituições estaduais, beleza? Então essas são as duas
os dois principais elementos sobre o preâmbulo constitucional. Primeiro, se ele tem força normativa, e segundo, se cabe uma ADI com base exclusivamente no preâmbulo, tendo o preâmbulo como referência. Isso nós podemos dizer que não, o Supremo tem inclusive uma decisão sobre isso, dizendo que o preâmbulo constitucional não é de repetição obrigatória. Quais outros elementos são importantes em relação ao preâmbulo? Um elemento fundamental sobre o preâmbulo é entender, então, para que ele serve. Se, afinal de contas, ele não tem força normativa, ele não vincula os estados, não vincula as pessoas, não vincula o poder público, para que ele serve? O preâmbulo serve, além de enunciar os princípios que motivaram a elaboração da Constituição, fazer uma apresentação da Constituição, dizendo o momento histórico em que ela vivia e o que motivou a elaboração dessa Constituição, ela tem um caráter importantíssimo como critério interpretativo do texto constitucional. Então, quando eu estou diante daquelas situações em que a solução parece não estar muito clara no texto constitucional, ou mais de uma solução parecem adequar-se bem ao texto constitucional, o preâmbulo serve como critério interpretativo. E aí, se você pegar, por exemplo, o livro do ministro Gilmar Mendes, o curso de Direito Constitucional dele, isso vai estar expressamente dito lá, dizendo que qualquer um que quiser manejar, que quiser entender o texto constitucional, tem que entender que a interpretação do texto constitucional deve ser feita à luz do preâmbulo constitucional. Ou seja, o produto da interpretação do texto constitucional não pode ser uma contrariedade, não pode ser uma afronta ao preâmbulo, porque afinal de contas o preâmbulo é uma apresentação, é uma declaração daquilo que importava ou que importa para a Constituinte no momento de fazer a Constituição. Beleza? E vejam que a gente tem uma série de elementos importantes aqui, a construção de uma sociedade, de uma solução pacífica das controvérsias, a construção de uma sociedade fraterna, e inclusive o preâmbulo constitucional vai ser utilizado, por exemplo, para entendermos por que não pode discriminação, por que nós temos que reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, porque faz parte da construção de uma sociedade fraterna a não haver discriminação de qualquer natureza, discriminação negativa. Isso estava presente já, mesmo que de forma implícita, na Constituinte de 88, porque ela visava, com aquela Constituição, com esta Constituição vigente até hoje, construir uma sociedade fraterna, promover o bem-estar, a liberdade, garantir direitos sociais, desenvolvimento, igualdade, entre outros princípios e garantias e valores que estão expressos no preâmbulo do texto constitucional. Bom, para além disso, o que salta aos olhos do preâmbulo constitucional? Uma palavra em especial, que é ali no final do preâmbulo, quando a Constituinte escreveu o seguinte: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. E isso, numa primeira olhada, pode parecer contrário ao que diz o artigo 19 da Constituição, que vai dizer o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Isso que está previsto no artigo 19, inciso 1, é a materialização do Estado laico. A laicização, a laicidade do Estado está prevista no artigo 19, inciso 1, quando a Constituição diz que o Estado nem atrapalha, nem subvenciona, nem estimula, enfim, tem uma relação com a religiosidade que é de liberdade, de autonomia. O Estado cuida de coisas materiais, a religiosidade cuida de liberdades individuais do indivíduo, como a liberdade de consciência religiosa. Você tem a religião que você quiser. E aí, vejam, a palavra Deus no preâmbulo constitucional pode, num primeiro momento, causar um espanto. Diz, bom, como assim Deus no preâmbulo se o Estado é laico? Vejam, eu costumo dizer o seguinte: o Estado é laico, mas não é filho de chocadeira. Nós temos uma história, nós temos uma cultura, nós temos um elemento religioso importante na formação da nossa cultura e do nosso povo. E é por isso que, tradicionalmente, a palavra Deus aparece no preâmbulo como um elemento de religiosidade, de sobrenaturalidade,
que é importante. A maioria das pessoas no Brasil creem em um Deus, seja no Deus católico, seja no Deus evangélico, seja no Deus das religiões de matriz africana, seja no Deus muçulmano, seja no Deus judeu, enfim, cada um tem aí a sua convicção religiosa. Mas a maioria da população brasileira crê em um Deus. E vejam, esse Deus do preâmbulo não é o Deus católico ou um Deus específico, é um Deus. Creiam vocês em um Deus, ou creiamos nós em um Deus, ou não. Para aqueles que creem, talvez ter uma Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus seja importante. Para aqueles que não creem, bom, não creem em Deus mesmo, então tanto faz se está lá escrita a palavra Deus ou não. Você pode acreditar, por exemplo, num Deus romano, num Deus egípcio, num Deus indígena, e aí, enfim, serve para qualquer Deus, e para aqueles que não acreditam em Deus, não atrapalha também a ausência de Deus ou o ateísmo de qualquer natureza. Mas aqui, vejam, falando de forma mais objetiva, a expressão Deus no preâmbulo constitucional segue uma cultura, uma tradição brasileira de religiosidade, de estar vinculada culturalmente à religião. Mas isso não significa que a Constituição brasileira e o Estado brasileiro professam alguma fé. Não. A palavra Deus aparece ali apenas como uma tradição e não como uma obrigatoriedade ou como uma vinculação do Estado a qualquer credo ou qualquer religião. Então, a expressão Deus não tem nenhum elemento importante. Esse aspecto da expressão Deus no preâmbulo vai se ligar com outros elementos, como os elementos da presença, por exemplo, de um crucifixo no Supremo Tribunal Federal, ou de haver feriados religiosos no Brasil. Esse elemento da religiosidade, de haver feriados, de haver crucifixo, enfim, esses elementos já foram também analisados pela jurisprudência e muito pela doutrina para dizer o seguinte: o crucifixo em um determinado setor, no Supremo ou numa repartição pública, não professa a fé do Estado, mas professa a fé de quem está lá. E, portanto, qualquer que seja a fé pode vir a ser professada. As pessoas podem orar, as pessoas podem ter ali uma expressão da sua religiosidade. Isso não se confunde com a laicidade do Estado, que está na adoção de uma religião oficial por parte do Estado, ou na proibição de determinada religião por parte do Estado. Nós não temos isso no Brasil. No Brasil, as pessoas podem professar a sua religiosidade de forma livre, desde, obviamente, que a profissão, né, a crendice, a manifestação dessa religiosidade não afete outros direitos fundamentais, ou outras garantias ou outros direitos na sociedade. E aí aqui tem uma decisão do Supremo que é muito importante, que é a possibilidade ou não de sacrifício animal na manifestação religiosa. Então, uma determinada religião que sacrifica animais. O Supremo vai dizer, pode sacrificar animais, desde que não cause para esses animais maus tratos, que é uma proibição expressa da Constituição. Vejam que essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal interessante, porque se o Supremo diz que é proibido o sacrifício de animais, ele poderia estar entrando numa seara de proibir a manifestação de determinada religião, ou contrariamente ao que diz o artigo 19 da Constituição, ele poderia estar embaraçando o funcionamento ou a liturgia ou de alguma forma a forma de manifestação de uma determinada religião. Então o Supremo tem uma decisão dizendo, pode sacrificar animais desde que faça isso da forma menos gravosa possível, sem causar nenhum maus tratos contra o animal. E vejam que nós somos longe aqui, tudo isso por conta da expressão Deus no preâmbulo da Constituição. Beleza? O preâmbulo vem tradicionalmente previsto nas Constituições modernas, ele vai estar presente também na Constituição Americana, vai estar presente também na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 1948. Então, o preâmbulo vem sendo inserido nos documentos jurídicos
de relevância, como as Constituições, os grandes tratados internacionais de direitos humanos, como uma forma de introduzir o tema dizendo para o leitor qual é a razão, qual é a motivação, qual é o espírito que move a elaboração deste texto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para mais dúvidas, sigam o nosso canal. Toda terça-feira a gente posta vídeo por aqui, vídeos sobre direito, vídeos sobre outros temas de forma animada e com conteúdo jurídico pautado naquilo que há de melhor da doutrina brasileira e da jurisprudência. Beleza? Até a próxima!